Graça e paz, bem-vindos ao Hot Channel. Nós estamos aqui no Pergunte ao Pastor. A Melissa Veloso mandou uma pergunta para nós. A pergunta da Melissa foi a seguinte: como os bichinhos foram parar em cada continente depois do dilúvio? Os bichinhos, naturalmente, está se referindo aos animais que Noé salvou na arca. Primeira coisa, o dilúvio foi um fato histórico. Você vai encontrar relatos e relatos da ciência. Por exemplo, a ciência encontrou o que é chamado de depósitos e sedimentos. Tem um famoso, por exemplo, que foi encontrado na região de Ur, onde hoje é o Iraque, Irã, na região da antiga Mesopotâmia. E o sedimento é o seguinte: é um grande depósito de água, de argila, de barro, que isso só é produzido por uma grande inundação. Aí o que aconteceu? Encontraram uma civilização em cima desse depósito de sedimentos, encontraram aquela camada de sedimentos de metros de espessura, e embaixo da camada de sedimentos encontraram outra civilização. Encontraram uma placa de 4, 5 mil anos de existência, uma placa de barro, também na região lá da Mesopotâmia, onde se lê o seguinte: esses são os 10 nomes dos 10 reis antes do dilúvio, e depois ele coloca o nome dos 10 reis depois do dilúvio. E o Noé, ele é o 10º depois de Adão. Você vai encontrar também tradições sobre o dilúvio em praticamente todas as civilizações ou as culturas nativas de cada continente. Você vai encontrar entre os incas, em povos africanos, os povos asiáticos. Você vai encontrar na Europa. Todas têm uma tradição sobre o dilúvio. Acho que eu estou falando muita coisa, né? E a pergunta era a seguinte: e como é que depois do dilúvio os animais, né, saíram da arca e eles se espalharam pelos continentes? A resposta é simples: não havia continentes na época. Na verdade, na época do dilúvio havia um só continente. E isso está aqui em Gênesis 1, verso 9, diz assim: diz também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. Então Deus, ele ajunta os oceanos, os mares, em uma só massa de água, que os cientistas dizem que de fato existiu e tinha o nome de Mar Tétis. Diz aqui: e apareça a porção seca. Então está falando que havia uma porção seca, um pedaço de terra só, que os cientistas chamam de Pangeia, né? Pangeia em grego é uma terra única, unida, de jogos pan-americanos, né? Países pan-americanos. O que aconteceu? Aconteceu. Deu uma escorregadinha. E aí, ok, a edição cuida disso. O que aconteceu? Depois do dilúvio, tá lá capítulo 8, capítulo 9, termina o dilúvio. No capítulo 10 de Gênesis, verso 25, tem um versículo que diz que a terra, depois do dilúvio, começou a rachar, a se dividir. Que acredita-se, então, que é o relato bíblico do que os cientistas chamam da deriva dos continentes. Gênesis 10, 25. A Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. Peleg no hebraico significa ruptura, divisão. E não é ruptura, divisão, loteamento de terras. Vamos dividir as terras aqui e fazer um loteamento. Essa ruptura, divisão, é uma ruptura mecânica. É a crosta, né? A terra rachando. E por isso que até deram o nome, né? Coitado do rapaz. Deram o nome de Peleg para ele, porque nos dias dele, diz aqui, a terra se repartiu. Então aí se explica por que os animais, quando saíram da arca, eles puderam se espalhar por aquele continente, porque só tinha um. E depois começou, né, a deriva dos continentes. Por isso também que o dilúvio ele foi mais fácil de acontecer, porque tem aqueles que não acreditam no dilúvio, eles dizem assim: precisaria de muita água, de uma massa de água absurda, né? Para cobrir o planeta inteiro uniformemente, todos os picos da Terra, porque a Bíblia fala que todos os picos da Terra foram cobertos. Mas se acontece um dilúvio em uma massa única de terra, fica mais fácil, né? Uma grande enchente. Se explica também por que todos os povos se originaram dos filhos de Noé, né? Sem, Cã e Jafé. Por isso que todo mundo tem uma tradição sobre o dilúvio. Agora que o pessoal pode fazer perguntas para o nosso programa? Será que isso está falando? Não, olha, de postar uma foto, nós vamos postar uma foto um pouco antes da gravação, e aí vocês fazem perguntas no comentário das fotos. No Facebook? No Facebook. No Facebook.